Fala galera, tudo bem? Como que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou nutricionista esportivo. Todo dia eu gravo um vídeo diferente aqui explicando sobre algum suplemento para vocês. Porque eu tenho meus pacientes particulares, mas eu também trabalho numa loja de suplementação. Então eu vejo muitos erros todos os dias de pessoas querendo comprar suplementos que elas não necessitam, que elas não precisam. Tá bom? Então eu resolvi criar esse canal aqui para ensinar um pouco sobre suplementação para as pessoas, combinado? Então hoje o vídeo vai ser sobre o Vegan Pro. Vou explicar um pouquinho sobre ele, só que antes de explicar sobre esse suplemento específico, a gente tem que entender que existem proteínas de origem animal e proteínas de origem vegetal. As proteínas de origem animal, elas têm um alto valor biológico. As proteínas de origem vegetal têm um valor biológico um pouco reduzido. Quando a gente fala em valor biológico da proteína, o que a gente está falando? Aí a gente tem que entrar em outra vertente, que são aminoácidos. Porque proteínas são formadas por aminoácidos. Tanto é que quando você ingere uma proteína, seu corpo não absorve proteína, seu corpo absorve aminoácido. Então, quando a gente está falando de uma proteína que tem um alto valor biológico, a gente está falando de uma proteína que tem maior concentração de aminoácidos essenciais dentro dela. São aminoácidos essenciais porque o seu corpo não consegue produzir, então você tem que ingerir, certo? E quando a gente fala de uma proteína de baixo valor biológico, é uma proteína que não tem tantos aminoácidos essenciais. Ela tem uma maior quantidade de aminoácidos não essenciais. São aminoácidos não essenciais porque seu corpo já consegue produzir, então você não tem tanta necessidade de ingerir através de uma suplementação. Agora, quando a gente fala sobre a Vegan Pro, o que a gente está falando? A gente está falando de uma proteína vegetal. Quando a gente olha aqui, eu vou colocar aqui do lado a tabela nutricional dela, o rótulo dela, tudo certinho para vocês irem acompanhando junto comigo. Quando a gente olha aqui, ó, a gente já consegue ver, ó, Vegan Pro já mostra que ela tem 24 gramas de proteína por scoop, então isso é uma coisa muito boa, tem uma quantidade muito boa de proteína, só que lembrando que é uma proteína de baixo valor biológico. A gente já consegue ver que ela é a proteína isolada do arroz e a proteína concentrada da ervilha. Isso mesmo, porque quando a gente fala em legumes, oleaginosas, vegetais, os alimentos que mais têm quantidade de proteína vegetal é soja, grão de bico e ervilha. Esses três são os alimentos que ganham, digamos assim, dos outros em quantidade de proteína vegetal. E aí agora você me fala, Bruno, mas eu posso tomar o Vegan Pro se eu quiser? Você pode. Qualquer pessoa pode tomar o Vegan Pro. Não tem, digamos, restrição. Só que o Vegan Pro ele foi desenvolvido com o intuito de atender o público que é intolerante à lactose, que não pode tomar um whey protein normal, por exemplo, ou pessoas que são veganas, em específico as pessoas veganas, porque vegano não ingere carne e não ingere derivados de carne, no caso leite, no caso seria o whey. Então essa proteína ela é mais consumida por veganos, porque hoje em dia a gente já sabe que existe o whey protein zero lactose, só que ela tem um custo um pouco maior. Essa aqui a gente já se olhar tem um custo um pouco menor, só que aí tem uma jogadinha que a gente vai olhar também, que é a quantidade de produto que tem aqui dentro. Porque quando a gente fala de um whey, por exemplo, a gente está falando de 900 gramas. Dentro desse produto a gente está falando de 550 gramas. Então ela tem um valor um pouco menor que o whey, só que o whey zero lactose, só que ela tem uma quantidade menor de produto. Então se a gente for colocar na ponta do lápis, acaba saindo elas por elas. Mas o objetivo desse vídeo é falar sobre esse suplemento aqui, então vamos focar nele agora. Vamos lá então, galera, ó, Vegan Pro, 24 gramas de proteína por porção. Ela é a proteína isolada do arroz, concentrada da ervilha. Ela tem 550 gramas. Essa que eu peguei para mostrar para vocês é no sabor de fondue de chocolate com morango. Eu já experimentei, eu gostei bastante. Mesmo que ela é derivada da ervilha e do arroz, ela tem um gostinho muito agradável. Então qualquer pessoa poderia tomar sem problema nenhum, que vai se adaptar bem ao gosto dela. Se a gente olhar aqui do lado, a gente já vê que ela tem baixa quantidade de sódio, o que diminui a chance de desenvolver uma retenção hídrica. Ela tem 2,5 gramas de fibras, que é uma quantidade boa, auxilia na regulação intestinal. Só que ela tem um nutriente que aqui, ó, adição de vitamina B12. Quando a gente começa a cortar a alimentação através das carnes, a gente consegue os nutrientes que a carne tem através de alguns outros alimentos.
mas a vitamina B12 é muito difícil conseguir. Então, a partir do momento que você decide ser vegetariano, decide ser vegano, o ideal seria você suplementar com vitamina B12. Dentro desse suplemento aqui já tem a vitamina B12 também, combinado? Aí se a gente for olhar a quantidade de B12, ó, ela já tem a cada 2 scoops, que daria 30 gramas, ela tem 50% da quantidade que você deveria ingerir no dia. É uma quantidade boa? É. Poderia ser melhor? Claro, sempre poderia ser 100%, que aí você não precisaria suplementar ainda com a B12. Mas quando você toma esse suplemento, ela já vai te dar um pouquinho de B12, mas o ideal para complementar ela seria você suplementar com um pouquinho mais de B12 também. Agora, se a gente olhar aqui para o lado, está falando ó, que ela é zero lactose, zero glúten, zero soja, e ela também aqui é um produto natural. Quando ela fala zero soja, ela fala porque tem muitos alimentos que são de proteína vegetal, mas que são à base de soja. E tem algumas pessoas que têm alergia à soja. Então esse alimento aqui, pessoas que são alérgicas à soja, não tem problema nenhum com eles. Se a gente for olhar o aminograma dele agora, o aminograma dele até que é muito bom. Ele tem uma quantidade até que significativa de aminoácidos. Poderia ser melhor? Claro que poderia. Porque os aminoácidos não essenciais é que tem maior quantidade. Os aminoácidos essenciais que você precisa, a quantidade aqui é reduzida. Então, o que eu aconselho para os meus pacientes? Agora é uma dica minha, Bruno nutricionista. Pacientes meus que são vegetarianos, que são veganos, eu passo uma proteína de origem vegetal para eles, só que junto eu passo um blend de aminoácidos essenciais. Hoje em dia no mercado você já encontra vários, tem o Muscle Drink, tem o Aminu, tem vários blends de aminoácidos essenciais que são o quê? Não são proteínas, são apenas os aminoácidos essenciais livres. Por que é bom? Você vai ingerir uma proteína vegetal que tem baixa quantidade de aminoácido essencial, que tem um baixo valor biológico, mas você em contrapartida vai ingerir junto um blend de aminoácidos essenciais para aumentar o valor biológico dessa proteína. Então aí sim, uma proteína vegetal com um blend de aminoácidos essenciais ficaria perfeito para você. Aí seria show de bola, seria sensacional. Só ela, assim, eu indico. Para um vegano, super, indico, não tenho o que falar. Para um vegetariano, eu indicaria um whey. Para uma pessoa intolerante à lactose, eu indicaria uma proteína da carne, que nós temos várias hoje no mercado. Ah, Bruno, mas eu não gosto da proteína da carne. Então, eu indicaria o Vegan Pro. O Vegan Pro, ele é um suplemento bom, ele vai te ajudar, só que ele é mais um pouco nichado, ele é mais para um grupo de pessoas específico. Porque se você não é intolerante à lactose, não é vegano, não tem nenhuma doença, o Vegan Pro, ele não seria uma alternativa tão viável. Porque se a gente for olhar a média de preço dele, esse suplemento aqui está em média aí de R$ 149,90 a R$ 199,90, de 550 gramas. Se a gente pegar um whey concentrado, um whey bom, ele está em média aí de R$ 99,90 até R$ 149,90, então, e de 900 gramas. Então o whey teria um custo-benefício um pouco melhor. Mas é o que eu falei, em casos específicos de pessoas que são intolerantes à lactose ou que são veganas, é o suplemento. Ainda mais por já ter um pouquinho de B12. Mas eu indicaria uma B12 para complementar. Fechou? Galera, esse vídeo também foi muito rápido, porque foi mais para falar desse suplemento aqui. Expliquei um pouco sobre aminoácidos, sobre proteínas. Mas se você quiser aprofundar um pouco mais na relação de proteínas, saber o que elas fazem no seu organismo, quais os benefícios, tem um vídeo do Whey Protein e do Protein Complex que eu gravei, tem no meu canal, assistam ele que está bem detalhado a questão de proteínas e aminoácidos um pouco mais aprofundado, certo? Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo, quem está me seguindo, só agradeço, se puder, curte esse vídeo se você gostou, comenta nele, compartilha, se inscreve no canal, lembrando que eu faço consultas online também. Se alguém se interessar em consultas online, me chame no meu Instagram, que lá eu posto muitas coisas sobre nutrição, sobre alimentos, sobre suplementos e também agendo consultas por lá. Tem também meu TikTok, que também é o Nutri Bruno Melo, mas no TikTok eu faço mais receitas fit. Galera, muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima. Valeu!